O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Bem, para debater o debate conosco, estamos aqui com a presença ilustre do Carlos Pódio, ele que é doutor em RI, especialista em política americana e professor da FAAP. Tudo bom, Carlos? Tudo bom, Matias? Prazer participar aqui do Xadrez. Obrigado pelo convite. Eu tomei liberdade de convidar o Carlos, mandei uma mensagem para ele no Twitter, porque a gente estava postando os dois ao mesmo tempo sobre o debate entre o Trump e o Biden, e a gente estava com visões um pouco divergentes sobre o debate. Eu sei que as pessoas, quando elas falam que elas gostam de um espaço plural, de um espaço com múltiplas opiniões, na verdade elas estão dizendo que elas querem ver treta. Então eu convidei o Carlos para uma luta no gel, aqui no programa. Tudo pela audiência. Tudo pela audiência. Brincadeiras à parte, a nossa ideia é conversar um pouco sobre o debate e, né, sem colocar palavras na boca do nosso convidado, Carlos, o que você achou do debate? Quais foram as suas impressões gerais, além da necessidade do botão de mudo no microfone? Bom, Felipe, também prazer falar com você aqui, debater o debate, né? Primeiro que foi o debate mais caótico da história dos Estados Unidos, né? Talvez algo nunca antes na história, eu acho que um debatedor mandou outro calar a boca. E nós vimos isso algumas vezes neste último debate, né? Então foi um debate bastante caótico desse ponto de vista, né? E se fosse só isso, né? Além de acusações mais pesadas, né? Exato, né? Enfim, adjetivou bastante o atual presidente, né? E a questão é quem é que sai vencedor. Acho que a nossa divergência, né, tem a ver com entender para quem que foi bom o debate, né? Enquanto eu assistia aquele debate, porque veja, precisamos compreender qual é o contexto que aquelas duas pessoas chegam àquele debate. Essa é a primeira coisa. Quer dizer, qual que é o contexto que eles estão chegando? Nós temos um presidente da República que é historicamente rejeitado, né? O Trump é o primeiro presidente da história das pesquisas eleitorais a nunca passar de 49% de aprovação, né? Então ele é um presidente historicamente rejeitado, que chega num debate presidencial muito atrás nas pesquisas, né? Não há paralelo recente na história dos Estados Unidos para o quanto que o Trump precisa, a ladeira que o Trump precisa subir para ganhar essa reeleição. Não há paralelo em termos de um presidente que se coloca à reeleição que tenha os números que o Trump tem, né? Talvez o paralelo mais próximo que a gente consiga pensar, e que é positivo para o Trump, é a eleição do Truman em 1948. Então, estou voltando ali décadas e décadas atrás. Antes disso, não há paralelo, né? Mais do que isso, a vantagem que o Biden tem sobre o Trump é uma vantagem substancial, melhor que a da Hillary Clinton em 2016, melhor que uma série de outros candidatos. Talvez, de novo, historicamente, só o Bill Clinton tivesse tido a vantagem que o Biden tem agora sobre o Donald Trump. Então, portanto, o Trump chega naquele debate como alguém que precisa mudar o jogo, né? E chega naquele debate, Felipe, você sabe que, enfim, a gente fala muito sobre política no Twitter e eu recebia muito recado assim, não, espera só chegar o debate, porque quando chegar o debate o Trump vai virar o jogo, porque o Trump vai destruir o Biden é um senil, ou seja, expectativa que foi criada para esse debate, né? Do meu ponto de vista, um erro estratégico da campanha do Trump era que o Trump era um grande debatedor e o Biden era senil. Bom, tem uma série de equívocos nessa análise. O primeiro equívoco é o seguinte: a gente acha que debate importa mais do que a gente pensa que importa, né? Debate, em termos de resultado eleitoral, tem um resultado marginal, tem um impacto marginal, né? Não há estudos que consigam estabelecer uma correlação entre, olha, foi bem no debate, ganhou, foi mal, perdeu. Pelo contrário, né? Em 2016, a Hillary Clinton ganhou os 3 debates contra o Trump. As pesquisas indicaram isso. No entanto, ela perdeu as eleições, né? Em 2012, o Obama, que também se colocava à reeleição, tinha muita expectativa sobre o Obama naquele debate contra o Mitt Romney, foi muito mal no debate em 2012.
né? E ainda assim ele conseguiu se reeleger. O próprio Obama fala que ele foi mal, né? O Obama sabe que foi uma noite ruim para ele. É conhecidamente uma noite ruim para o Obama o debate em 2012, e ainda assim ele ganhou. Então precisamos relativizar um pouco o impacto eleitoral dos debates. Pode mexer um pouco nos números, etc., né? Então foi nesse contexto que o Trump entra. E também o outro mito é a ideia que o Trump é um grande debatedor, né? Veja, de novo, não há nenhuma pesquisa que indique que o Trump é um grande debatedor. Ele perdeu os 3 debates contra Hillary Clinton e agora, o que nós vamos discutir hoje, perdeu esse debate contra o Joe Biden. Então, portanto, ele precisava de uma virada ali, que alguma coisa acontecesse, né? Debates que têm algum impacto costumam ser debates... E se eu estiver falando muito, vocês me interrompam, tá? Fiquem à vontade para me interromper. Não, aqui é o convidado que fala, você fica à vontade. Debates que têm algum tipo de impacto são aqueles debates que têm frases memoráveis, né? Uma frase que destaca, porque o impacto do debate, temos nós, que somos os malucos que assistem, e tem os caras que vão ver depois, o cara foi dormir e tal, e ele vai ver depois o que aconteceu, né? Então, parte do impacto do debate é isso, é o que as pessoas lembram, né, do debate, né? Que se tem alguma frase memorável e tal. Esse debate não teve nenhuma frase memorável, né? O que se lembra desse debate é o caos e a confusão. E aí algumas coisas que sobressaíram, a gente começa a entender quais são as evidências que eu utilizo aqui para a gente chegar à conclusão que a minha percepção ali naquele momento, que o debate não foi bom para o Trump, acabou corroborando. Porque o Trump ele chegou com uma estratégia que não é que nem foi mal executada, eu acho que a estratégia ela foi mal pensada, né? Ele conseguiu executar de alguma forma a estratégia dele, que era não deixar o Biden falar, mas eu acho que isso não é uma estratégia boa, ainda mais para quem está na posição do Trump. Esta eleição é uma eleição que está sendo muito focada na figura do Trump. Isso beneficiou o Trump em 2016. A coisa do falem mal, mas falem de mim, beneficiou ele em 2016, né? Eu já tenho dúvida se é benéfico para ele agora, em 2020, agora que ele é presidente, né? Parece que isso tem sido um problema, por quê? Porque tem permitido jogar com essa alta rejeição do Trump sem definir muito bem o Joe Biden, né? As pessoas que votam no Biden, isso todas as pesquisas são muito claras, a gente até trocou isso no Twitter, né? As pessoas que votam no Biden estão votando contra o Trump, na verdade. Não estão votando no Biden. Uma porcentagem grande das pessoas que votam no Biden, e por grande eu digo, sei lá, 2/3 das pessoas, é expressivo, que votam no Biden, dizem que está votando contra o Trump, né? Então aquele era um momento de deixar o Biden fazer alguma gafe, era o momento de deixar o Biden falar alguma besteira. Só que o Trump ele atropelou tanto o debate que ele sufocou, não deixou o Biden fazer nada ali, né? O Biden, se empata o jogo, para ele tá ganho, porque ele tá à frente. Era o Trump que precisava de uma vitória, né? E há algum equívoco, muito, isso a gente observa em vários debates, inclusive no Brasil, de achar que ser agressivo é ir bem no debate, né? Muitas vezes isso pega mal, ainda mais se você é o presidente da República, né? As pessoas conhecem, no caso do Trump, já se conhece muito o jeito dele, mas ainda assim, muita gente que foi ao debate assistir, que é o que interessa, veja, não interessa no debate eu acender a minha base, a base aplaudir, eu xingar o Biden ou o Biden xingar o Trump. Isso não interessa. O que interessa é eu apelar para uma parcela da população que está pensando, está considerando votar em mim ou votar no outro candidato. Não me parece que o Trump fez isso muito bem, né? Acho que as pessoas que assistiram isso esperando alguma coisa, a atitude do Trump soou como uma atitude muito ruim, né? E o Biden não cometeu nenhuma gafe muito grave, não fez nenhum escorregão, ele jogou para empatar como eles estão jogando o Partido Democrata. O Partido Democrata entendeu claramente a estratégia melhor é esconder o Biden o máximo possível. Quanto menos o Biden aparecer, melhor. Mais ele se torna um candidato democrata genérico, indefinido, e a pessoa vota contra o Donald Trump, né? Então, nesse sentido, é que me pareceu que o debate não foi nada eficaz para o Donald Trump. Muito bem. Nós tivemos essa conversa na terça-feira no debate, estamos gravando na sexta. Hoje já temos uma série de evidências para corroborar essa minha avaliação, né? A mais clara delas são as pesquisas todas que saíram. Todas as pesquisas que saíram. Não vi uma pesquisa, a não ser pesquisa online, né? Pesquisa no site do não sei quem, etc. Todas as pesquisas sérias, com metodologia, amostragem, etc., que saíram, e foi uma meia dúzia de pesquisas que saiu, todas apontam a vitória do Joe Biden, né, por maior ou menor margem, né? As pesquisas, o Nate Silver, que faz pesquisa muito boa, mostrou que o Biden se beneficiou em termos de ganho de imagem, o Trump teve uma piora na sua imagem. Então isso corrobora a ideia de que de fato não foi bom o debate para ele, né? Outra evidência,
sites de apostas. Vejam como está o comportamento dos sites de apostas após o debate. E a aposta é o cara que dá pondo dinheiro. Veja, a pessoa pode dizer, não confio nessas pesquisas. Muito bem, esses caras de aposta, eles têm uma série de pesquisas também. Eles não estão apostando no nada. E também tem a percepção deles. O site de aposta é importante também para a gente mensurar percepção. Nesses sites de aposta, disparou o Biden e caiu o Trump. Isso é muito claro. A gente pode depois mostrar esse gráfico, né? Então, essa é uma outra evidência. Senadores republicanos que tiveram que falar assim, olha, o Trump foi mal de não denunciar o Proud Boys, que isso foi uma das coisas que se sobressaíram no debate, uma coisa ruim para o Trump, né? Talvez a outra coisa que tenha se sobressaído é o Joe Biden mandando ele calar a boca, né? Que também não é muito positivo para ele. Inclusive o Tim Scott, né? Que é um senador afro-americano da Carolina do Sul pelo Partido Republicano, né? Ou seja, a gente não viu um republicano de peso dizendo, não, realmente o Trump foi muito bem. A única pessoa que disse que o Trump foi muito bem foi o próprio Trump no Twitter dele, que não citou pesquisa nenhuma, né? É um tweet ridículo, que ele fala, um pouco agregado de pesquisas, etc. E não cita nenhuma pesquisa, né? É um tweet ridículo do Donald Trump. Aliás, essa é uma outra evidência que o Trump perdeu o debate. É o próprio Twitter do Trump. Quando acaba o debate, é óbvio que ele recebeu um monte de informação sobre o desempenho dele. Ele não deu um tweet sobre... Esse tweet que ele ganhou foi um dia depois, né? O que ele tweetou imediatamente após o debate? O moderador. O moderador foi muito ruim. Ele tweetou falando mal do moderador. Ou seja, o próprio tweet do Trump é um indicativo que ele sabe que perdeu, né? Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Não tivemos apoiadores do Trump. Teve alguns apoiadores que são, não aqueles mais fanáticos, óbvio, mas alguns, por exemplo, Scott Adams, né, que é um cartunista, alguns mais assim, moderados, que são trumpistas, mas tem alguma crítica. Esses caras criticaram a performance do Trump no debate. Então, não há nenhuma evidência, não há nada que indique que esse debate foi minimamente bom para o Donald Trump. Então, essas são as razões que eu gostaria de colocar para a gente debater. Então, eu vou colocar aqui uma tentativa, né, com a minha impressão do debate, que foi o seguinte, todo mundo vai falar do meme, né, da frase lá da Dilma, que não importa quem ganhar, quem perder, ou que todo mundo vai perder. Porque o meu ponto não é necessariamente que o Trump ganhou. Meu ponto, e que aí acho que é a nossa maior divergência, e por isso que eu vou terminar com uma pergunta, é o seguinte: a base do eleitorado do Trump, ela é extremamente fiel. O que, no sistema eleitoral dos Estados Unidos, com o colégio eleitoral, acaba sendo, né, uma vantagem, porque além do colégio eleitoral, você tem o voto facultativo. Então, convencer as pessoas a saírem de casa para votar sempre foi um desafio muito grande, né? Eu estou falando isso para os nossos ouvintes, né? O Carlos sabe disso muito melhor do que eu. Não estou aqui para ensinar o padre a rezar a missa. Então, se o Trump tem esse eleitorado fiel, o Trump não precisa necessariamente da maioria das pessoas, tanto que ele não teve a maioria dos votos populares na eleição anterior. Mas o eleitor do Trump, ele vai sair para votar, faça chuva, faça sol, faça um furacão na Flórida. Tanto que por isso que ele está desesperado com o voto pelo correio, porque ele sabe que quanto maior a participação eleitoral, pior para ele. Uhum. Nesse sentido, o Biden, ele também tem esse desafio, e talvez maior ainda, de fazer as pessoas irem votar. Tanto que o grande ponto dele, a grande insistência dele é: vão votar, se registrem para votar, vai lá no site que ele compartilhou no Twitter, registre o seu voto e bababá. O Biden, ao ter uma postura, né, como você disse, o candidato genérico, que vai se basear na rejeição ao Trump, mas ele ter agido, às vezes, ali no debate, ele se deixou-se ser levado, né, pelo o Trump ditando o ritmo, o Trump interrompendo, mudando de assunto, mudando foco, fazendo ele mudar o raciocínio em cima da hora e tudo mais. Uma postura um pouco passiva, né, apesar de ter mandado o Trump calar a boca. Essa postura dele não seria prejudicial para esse poder de convencimento que ele precisa adquirir, já que, como você mesmo disse, ninguém vai votar no Biden, as pessoas vão votar contra o Trump.
mas ter um incentivo dele, ter uma participação um pouco mais ativa dele no debate, se mostrando também, confrontando o Trump, usando o termo que a gente até usou no Twitter, confrontando o Trump, não necessariamente berrando mais alto, mas confrontando o Trump, não seria uma estratégia interessante para ele e que ficou faltando? Olha, Felipe, o que você falou faz todo sentido, né? Quer dizer, essa é uma preocupação clara da campanha do Trump, né? Que é o comparecimento às urnas, né? Havendo um comparecimento alto às urnas, as chances do Biden ganhar são muito maiores, né? A sua questão é a seguinte: bom, será que o comportamento... Veja, e o meu ponto é que o debate foi ruim para o Trump. Não necessariamente tenha sido ótimo para o Biden, ainda que as pesquisas indiquem que o debate parece que foi sim bom para o Biden, né? Talvez muita gente que estivesse vendo o debate esperando um velhinho senil que não conseguisse se expressar, viu ali alguém normal, enfim, dizendo, né, contra-argumentando. Agora, uma questão de estilo, né? Ou seja, ele deveria ter sido mais agressivo? E poderia, né? Poderia, mas será que esta falta de agressividade do Biden foi tão ruim ou foi tão deletéria a ponto de dizer que o debate não foi bom para o Biden? Eu não vejo dessa forma, porque, como eu disse, nós temos um contexto aqui. Quem está na frente das pesquisas por uma margem bastante folgada, é o Biden. O Biden não tinha que fazer nada para mudar aquela eleição. Isso, na verdade, é um comportamento que a gente vê de alguns candidatos, né? Assim, normal, o candidato que está à frente costuma jogar parado e o candidato que está atrás é que ele vai mais agressivo. Foi essa a estratégia do Donald Trump. Eu não vejo, e novamente aqui, os dados, os números, tudo que a gente entendeu das pesquisas, o próprio Nate Silver fez também uma pesquisa sobre se as pessoas estão entusiasmadas a irem votar e de fato o Biden tinha um problema de entusiasmo, né? Mas o que está acontecendo, e a pesquisa do Nate Silver comprova isso, é que o entusiasmo para votar no Biden como para votar no Trump está praticamente igual. Até o do Biden parece estar um pouco maior, porque gera um grande entusiasmo negativo, né? O que aconteceu ali foi que o Biden apenas repetiu a estratégia do Partido Democrata, que tem sido esconder o Biden o máximo possível, né? O Biden tem dia que a agenda dele termina ao meio-dia e aí ele não faz mais nada, né? A Kamala Harris, se eu não me engano, ela não deu uma entrevista coletiva desde que ela foi anunciada vice, né? Essa estratégia de esconder o Biden é clara, está sendo até criticado. Tem muito democrata, muito republicano que fala, pô, cadê o Biden, né? O Biden está desaparecer mais, e não. Porque ele sabe que é dar corda para o Trump se enforcar. Eu acho que esse debate foi um reflexo dessa estratégia. Ele deu a corda para o Trump se enforcar. Agora podemos dizer assim, não, mas o Trump não se enforcou, porque ele dominou, foi muito bem. Bom, não é o que os números mostram, né? Os números mostram que o debate não foi bom para o Trump, né? Reforçou alguns dos preconceitos que as pessoas tinham dele e não trouxe nada de novo para quem estava pensando em votar nele. Então, nesse sentido, de novo, para alguém que está à frente das pesquisas, como é o caso do Joe Biden, não me pareceu que foi uma vitória acachapante de um dos lados, né? Eu acho que no máximo, talvez, podemos concordar que foi talvez um empate, né? Teve lados bons e lados ruins para cada um deles. O Trump demonstrou uma estratégia que, do meu ponto de vista, pareceu equivocado. Talvez o Trump, se ele utilizasse de forma mais estratégica os silêncios, porque o Biden ele é um cara que tem problemas para se expressar, ele tem questão de gagueira, ele tem questão que às vezes ele esquece as coisas, né? E se ele jogasse com isso, tinha momentos no debate que o Biden ficou meio sem resposta. Quando ele perguntou sobre se ele pretende apontar mais juízes para a Suprema Corte, quando o Trump perguntou se tem algum grupo da área de segurança que apoia o Biden. Só que no meio daquela cacofonia não deu nem tempo de ter uma pausa e para gerar um constrangimento, né? Um awkward silence, alguma coisa que trouxesse um constrangimento para o Biden. Não deu, porque ficou uma cacofonia do Trump com o moderador, com não sei o quê, e o Biden fez uma postura de quem é o adulto da sala, né? Eu sou o cara que vai ficar, putz, não, me deixa falar, não sei o quê. É o jeito dele, né? Não é surpresa nenhuma que o Biden não é um bom debatedor. Isso se sabe, né? Mas, de novo, as pesquisas mostram, questão de expectativa, que o Trump foi pior do que o esperado e o Biden foi melhor do que o esperado, né? Então eu não consigo ver nenhum indício de que esse debate tenha sido minimamente positivo para o Donald Trump. Eu não vejo alguém que vai ver isso e falar assim, nossa, acho que o Biden foi muito passivo, eu não vou votar no Biden. Não, porque o cara que vota contra o Trump, esse cara está mais estimulado ainda a ir votar contra o Trump, que não denunciou
os Proud Boys, vai falar, putz, esse cara tem dificuldade de denunciar coisas como o supremacismo branco, outras coisas, é um presidente que você precisa implorar para ele denunciar essas coisas, né? Esse cara está olhando para isso e talvez se sinta ainda mais estimulado aí. E aí outra coisa, Felipe, que é o seguinte, né? Não é só o debate, agora a coisa do coronavírus, a Ruth Ginsburg, sempre me vem essa pergunta, agora mexeu na campanha, hein? Agora a coisa muda. Não tem nada... Essa campanha é uma campanha Teflon, né? Fala-se muito do candidato Teflon, essa é uma campanha Teflon, nada gruda, nada pega, nada muda, né? Se a gente pega, e eu fiz isso outro dia, eu peguei a média de pesquisas no dia 1 de março, antes de ter morrido o primeiro americano do coronavírus. Você tem uma média de pesquisa, você tem uma média entre o Trump e o Biden. Se você pegar essa média em 1 de março, peço para quem está nos ouvindo ir lá no Real Clear Politics, tem lá as médias. Pega a média 1 de março, pega a média agora. Talvez agora até tenha aumentado um pouco, por conta do debate, né? E, de novo, a coisa do debate, os efeitos são momentâneos, tá? Eu reforço a ideia que o debate ele não tem grande relevância. Ele pode ter um impacto, assim, um bump, né, para o Biden, mas depois tende a voltar para uma normalidade, né? Mas pegue a média hoje ou ontem, ou a média um dia antes do debate, e pega a média no 1 de março, quase não tem mudança. Veja, no meio do caminho tivemos pandemia, protesto, 200 mil americanos mortos, morte da Ruth Ginsburg, nada mexe nessa campanha, né? Talvez precise de alguma coisa mais grave para mexer. Não estou dizendo que não é porque nada mexeu até agora, nada vai mexer. Pode ser. Creio que alguma coisa que mexesse fosse alguma coisa muito ruim para o Biden, né? Enquanto as coisas forem para o lado do Trump, eu acho que não tem muita coisa para acontecer, porque quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Se acontecer alguma coisa muito grave, falar mais do filho do Biden, questão mais, entendeu? Não deu nem tempo de falar disso. Talvez aí tenha alguma alteração. A única chance do Trump ganhar essa eleição era aumentando significativamente o grau de rejeição ao Joe Biden, que foi a razão pela qual o Trump ganhou as eleições de 16. Ele só ganhou as eleições de 16 porque a Hillary Clinton era tão rejeitada quanto ele. Foi um campeonato de rejeição ali. Muita gente votou no Trump porque não gostava da Hillary Clinton. O Joe Biden não tem essa mesma rejeição que tem a Hillary Clinton. E as pessoas não vão gostar do Trump. O que as pessoas podem é não gostar do Biden. Para isso, a campanha do Trump teria que ter feito um trabalho melhor e aumentar a rejeição dele. Qual foi a estratégia da campanha do Trump? Dizer que o Biden é senil e dizer que o Biden é a esquerda radical. Bom, a esquerda radical não está colando, porque o Biden, obviamente, não é a esquerda radical, e senil, a oportunidade de mostrar isso teria sido talvez no debate. Não ficou estabelecido isso no debate, né? Então não está conseguindo as estratégias que a campanha do Trump utilizou para tentar aumentar a rejeição do Biden, nada colou. Então isso significa que a eleição não mudou muito. Por isso que é uma campanha Teflon nesse sentido, né? O Trump é uma figura tão polarizadora, as pessoas detestam ou amam, que não tem muita coisa que mude, que aconteça do lado dele, né? Costuma-se dizer que ele pode, frase famosa, né? Se ele matar uma pessoa na Quinta Avenida, o cara continua votando nele, mesmo se ele matar uma pessoa na Quinta Avenida. Bom, se ele for na Quinta Avenida e ressuscitar os mortos, também ninguém vai votar nele por causa disso. Quem não gosta vai continuar não gostando. Porra, mas ele ressuscitou os mortos. Bom, não interessa, mas eu não vou com a cara... Veja, esse é o tamanho. O Trump é uma figura muito sui generis. Uma das questões específicas dessa eleição, tem várias questões específicas, uma delas é a pandemia, mas uma outra questão específica é o Trump. O Trump é um candidato muito diferente dos anteriores, né? Ele muda um pouco a dinâmica normal das eleições. Então ele não conseguiu, e nós estamos há 30 dias das eleições e não tem sido eficaz a estratégia de aumentar a rejeição do Biden. A não ser que aconteça alguma coisa que aumente muito a rejeição do Biden, vai ser difícil esta eleição virar. E a virada que o Trump precisa, a essa altura do campeonato, se ele conseguir essa virada, e ele pode conseguir, veja, eu não conheço nenhum analista sério que fala que acabou a eleição, nós estamos em 2020, tudo pode acontecer. Mas se o Trump conseguir uma virada, é inédito na história das eleições americanas. Não se tem notícia desde que se começou a fazer pesquisa, né? A gente só tem pesquisa desde a década de 30, não se tem história de uma virada do tamanho da virada que o Trump precisa. Então, se ele conseguir ganhar essas eleições, isso vai entrar para o livro de histórias com a maior virada da história. E você comentou, né, saindo um pouco do debate, mas não completamente, né, você comentou a questão da Suprema Corte, né, a gente teve o falecimento da juíza Ruth Ginsburg, né, num sistema
que eu particularmente já critiquei aqui no programa, que é decidir ficar os urubus esperando para ver quando que um juiz vai morrer para saber se o presidente vai nomear alguém ou não. O Trump já fez a sua nomeação de uma juíza conservadora, né, a Amy Coney Barrett, e ele disse que pretende colocar a votação dessa nomeação logo no Senado, onde os republicanos têm maioria, tudo indica que ela seria aprovada, e tem um debate muito grande, um certo tabu quase, sobre nomear, né, um juiz ou juíza para a Suprema Corte no ano eleitoral. A mesma coisa aconteceu em 2016, quando teve a morte do Scalia. O Obama nomeou um substituto que não foi aprovado no Senado republicano, e o próprio líder dos republicanos do Senado, né, hoje, na época, disse que não, em ano eleitoral tem que esperar o resultado das eleições. E hoje ele está dizendo que não, tem que votar mesmo assim porque o presidente é o Trump. A minha pergunta aqui é o seguinte: imaginando que o Senado aprove a nomeação do Trump, porém o Biden vença as eleições, existe algum mecanismo jurídico, político, que o Biden possa usar para tentar voltar atrás nessa nomeação e nomear outra pessoa para o lugar? Ou essa nomeação estará consagrada assim que ela for aprovada no Senado, independente do resultado das eleições? Não há previsão na Constituição, para dar uma resposta curta, não há o que se fazer. Né? Uma vez que, vamos lembrar que em 2016 o que aconteceu foi o seguinte: os republicanos também eram maioria no Senado em 2016, né? Então o Obama não tinha maioria no Senado para conseguir aprovar o indicado dele. Hoje o Trump tem maioria no Senado, né? Cabe apenas ao Senado aprovar o juiz da Suprema Corte. Por maioria simples, os republicanos têm 53-47 no Senado, portanto eles podem perder até 3 senadores, né? Porque se der 50-50, o voto de Minerva é do vice-presidente, do Mike Pence, né? Então eles podem até perder 3 senadores e ainda assim conseguir a aprovação da juíza indicada pelo Donald Trump. Uma vez aprovada pelo Senado, não há o que ser feito, né? O que os democratas estão considerando fazer, porque veja, também uma coisa que não está prevista em lugar nenhum, isso é muito interessante, a Constituição americana não faz nenhuma menção ao número de juízes da Suprema Corte. Não tem que ser 9. Isso não está escrito, então pode ser mais. Né? Teve o episódio do Frank Delano Roosevelt, que para passar o New Deal ele inchou a Suprema Corte. Isso. Exato. Então essa talvez seja a alternativa dos democratas. O Trump pressionou, inclusive, o Biden com relação a isso no debate, né? E o Biden não quis responder, né? Kamala Harris foi perguntada sobre isso, também não quis responder. Então parece que, não se sabe se é uma intenção real dos democratas ou se é um jogo político. Eles podem falar assim: escuta, Trump, se você, atenção Senado republicano, se vocês empurrarem goela abaixo essa juíza, nós também temos as nossas armas. O líder democrata falou, tá tudo na mesa. Né? Então essa seria a alternativa dos democratas, tentar aumentar o número de juízes na Suprema Corte para estabelecer um equilíbrio. Mas aí, imaginem vocês, no clima político que está os Estados Unidos, né? Na situação de extrema polarização política que se encontra o país. Imagina os democratas fazem uma proposta desse, que tipo de problemas que a gente pode vir a ter politicamente, né? Uma, talvez, última pergunta, né, já para a gente começar a fechar, e como a gente falou em off, você fica completamente à vontade para trazer os temas que você achar pertinentes, coisa que tiver ficar de fora, mas nessa madrugada saiu o diagnóstico de positivo, né, para o Donald Trump e a primeira-dama de Covid-19. Ele vai ter que entrar em isolamento e né, considerar ali as provisões necessárias, até porque ele é do grupo de risco, pela idade, enfim. Como você acha que isso pode afetar a campanha eleitoral? Porque você comentou que o Biden estava se escondendo enquanto o Trump estava querendo aparecer. Só que agora, por necessidade médica, o Trump vai ter que se esconder também, literalmente. Então, como é que fica essa campanha? Esse é o tipo da coisa. Eu vi duas, tanto com a morte da Ruth Ginsburg, quanto agora com o coronavírus que o Trump pegou, há duas interpretações possíveis, né? Eu tendo a achar que são duas coisas que não
favorecem muito o Donald Trump, né? Não vejo com a morte da Ruth Ginsburg, e se o Trump aprovar uma juíza nova neste mandato, o que isso pode ter de impacto eleitoral, né? Ou seja, eleitoral positivo para o Trump. Eu acho que pode ter impacto de estimular os democratas a irem às urnas, né? Até para eventualmente colocar, né, fazer mais juízes na Suprema Corte, de alguma forma, eu acho que pode estimular mais os democratas do que os republicanos. E as pesquisas também indicam que, ao contrário de 16, em 2020, a indicação do juiz para a Suprema Corte é um tema mais importante para democratas do que para republicanos. Então essa é uma questão que me parece que pode eleitoralmente, politicamente favorecer os republicanos, eleitoralmente pode favorecer o Joe Biden e os democratas. Mesma coisa, a coisa do coronavírus, né? Veja, eu fui perguntado por um jornalista hoje se o que aconteceu com o Trump hoje não pode ter mais ou menos o efeito da facada do Bolsonaro, né? Que alguns dizem que teve um efeito político positivo para o Bolsonaro, né? Porque, primeiro, o Bolsonaro é muito diferente a situação do Bolsonaro com relação ao Donald Trump, né? O Bolsonaro, quando ele sofre o atentado, ele liderava as pesquisas, né? Era primeiro turno ainda, ou seja, tinha vários outros candidatos, ele liderava as pesquisas e aquilo permitiu a ele não participar muito do processo político, né? Ele ficou impedido de participar do processo político, portanto, não compareceu a debates e conseguiu se poupar do ponto de vista político, né? Nesse sentido, é muito diferente a situação do Donald Trump. O Donald Trump ele não está na frente das pesquisas, ele precisa de algo para poder virar o jogo, e ao ficar em quarentena por conta do coronavírus, impede ele de fazer campanha. Ele ia, por exemplo, no estado do Wisconsin, não vai poder ir mais. O estado do Wisconsin foi um estado importante na eleição de 2016. Ele é um cara que gosta muito de comício. O formato principal, preferido do Donald Trump é o formato de comício, onde ele consegue fazer o stand-up dele lá, é onde ele se sai melhor. Não vai poder fazer isso. É possível que não haja mais o segundo debate. É possível até que não haja mais debates, a depender da situação do Donald Trump. Então, isso dá uma congelada na campanha. Congelar a campanha é bom para quem está na frente, né? Permite, eu acho que não vai necessariamente, de novo, o foco vai continuar sendo no Trump, vai continuar sendo na saúde do Trump e ninguém vai falar tanto do Joe Biden. Isso me parece que dentro desse cenário que a gente descreveu, positivo para o Joe Biden, né? E, claro, tem um impacto em termos da narrativa do Trump em relação ao coronavírus, né? Ele falou que não tem problema, enfim, aí para a gente entender como é que isso vai impactar, estamos falando aqui ainda, né, a gente recebeu a notícia hoje, essa madrugada, para entender muito melhor quais vão ser os impactos mais específicos, a gente precisa saber como é que a doença vai evoluir, né? Se ele sai dessa sem nenhum problema, 14 dias em quarentena, sem sintomas, pode ser que não tenha grande impacto nesse sentido, ele pode até dizer, olha, venci o corona, etc. Se ele tem problemas, né, ele pode ir pela rota Bolsonaro ou pela rota Boris Johnson, né? A rota Bolsonaro não, tomei minha cloroquina aqui e me curei. A rota Boris Johnson é 3 dias de UTI, né? E preocupante isso aqui. Então isso pode ter algum impacto em termos da imagem, da narrativa, das questões que o Trump coloca na campanha, né? Eu não consigo pensar como isso pode afetar positivamente a campanha do Trump. Não sei se vocês têm alguma visão diferente, a gente poderia até conversar sobre isso, mas pelo meu diagnóstico neste momento é que não há nada de positivo para o Trump nisso. Pode ser, veja, é a velha história, quem está atrás precisa movimentar a campanha. Pode ser que esse é um fato novo. Por ser um fato novo, mas nunca se sabe cabeça do eleitor, né? Mas assim, olhando assim, uma análise imediata, não me parece que há elementos aqui que o Trump deva comemorar. O que não significa que ele não deve estar, nesse exato momento, pensando como é que ele pode faturar politicamente com essa notícia. Ô, Carlos, nesse contexto do teste positivo do Donald Trump e você pensar que talvez não hajam mais debates, e no começo você tinha citado também da marginalidade dos debates para o crescimento da intenção de voto, eu te pergunto em relação ao debate dos vices, né?
que também tá previsto, e que daí você tem um contraste bastante nítido entre as duas candidaturas, né? Porque no debate da última terça-feira você tinha 2 homens brancos septuagenários, mas no debate de vices você tem um contraste racial e de gênero maior. Você acha que nessa eleição em particular o debate de vice-presidente pode ter um peso maior para as campanhas? Olha, Matias, eu diria para você o seguinte: pode ter um peso maior, mas maior é ir de 0 para 0,0001, né? Pode ter algum impacto maior do que... Porque debate entre presidentes é algo que não costuma ter muito impacto eleitoral, mexe um pouco nas pesquisas e tal, mas do ponto de vista concreto, eleitoralmente, empiricamente, as pesquisas indicam que não tem muito impacto. De vice tem menos importância ainda, né? Ninguém nem lembra de debate de vice-presidente. Vamos lembrar que o Joe Biden já fez debate de vice contra a Sarah Palin, né? Foi muito bem, inclusive, no debate contra a Sarah Palin, que era a vice do John McCain, na época da primeira eleição do Obama, né? Então, debate de vice e escolha de vice também. Essa era uma outra questão que eu me perguntava, o impacto, se ele escolher só aquela vice, se escolher aquele vice ele ganha a eleição, se escolher aquele outro vice ele perde. Isso não é empiricamente comprovado, né? Há um mito, né, de que vou escolher um vice do Arizona porque eu quero ganhar no Arizona. Isto empiricamente não é comprovado, né? Você olha vários momentos em que foi escolhido candidatos a vice de determinadas regiões e que isso não necessariamente se traduziu em ganhos naquela região específica. Ou também candidatos a vice de determinados grupos demográficos, isso não se traduz num ganho em determinados grupos demográficos, né? Vou dar um dado. As pesquisas hoje indicam que o Joe Biden está indo melhor entre mulheres do que a Hillary Clinton, né? As coisas não são tão claras assim, a mulher vota em mulher. Mas isso não poderia ser justamente um efeito da Câmara na chapa? Eu não sei como responder essa pergunta, Felipe, porque no campo da especulação, né? Para te dizer se é um efeito, a gente teria que olhar em termos de pesquisas. As pesquisas que saíram, eu vou recorrer às pesquisas da época da vice-presidência. As pesquisas que saíram sobre antes do Biden escolher a vice-presidente indicavam que não havia impacto eleitoral nenhuma escolha, né? Ou seja, se fizeram várias pesquisas. Bom, se o Biden escolher esse aqui, a Elizabeth Warren, aquele, não, o impacto era negligível, né? Negligenciável, o impacto de qualquer uma da escolha das vices. Reforçando a tese de que, em linhas gerais, a escolha do vice-presidente importa também do ponto de vista eleitoral, é muito pouco importante, né? Pode ser importante na hora que ele escolhe o vice, gera um debate, quem é, mas depois todo mundo esquece. Tanto que agora a gente não estamos mal falando na Kamala Harris, né? Então não tem grande relevância, digo isso empiricamente. As pessoas que estudam isso, o impacto do vice-presidente em termos eleitorais é muito pequeno. Pode ser, né? Isso é uma coisa que eu tenho dito, que para esta eleição especificamente, levando em consideração que o Biden tem 78 anos, que nós estamos numa pandemia, que é possível que o Biden não se coloque à reeleição, ele mesmo já falou ele já isso. Declarou que vai ser o presidente de um mandato só, né? Vai ser um presidente de transição, de um mandato só, deu essa declaração. Então, por conta disso, é claro que aumenta a atenção sobre a Kamala Harris e talvez, por isso que eu respondi para o Matias, que talvez seja um pouco mais importante, né? Me parece que é um pouco mais importante, mas um pouco mais importante não significa que é importante, né? A não ser, de novo, que tenha alguma coisa muito evidente, mas também não me parece que é algo, ou seja, algum escorregão muito grande, e particularmente aqui eu estou de olho em escorregões do lado da chapa do Joe Biden. Quem tem que errar é a chapa do Joe Biden. O Mike Pence ou o Trump falar besteira não impacta tanto essas eleições, né? O Joe Biden, a Kamala Harris, falar alguma bobagem muito grande, aí sim eu acho que vai ter um impacto. Nisso que o Felipe falou, principalmente em termos de comparecimento. Não é que a pessoa pode falar, nossa, ele falou uma besteira, vou votar no Trump. Não, fala, putz, que besteira, me desanimei de votar. Isso pode acontecer. Então, o erro, a gente tem que buscar erro na campanha do Joe Biden. Então, se a Kamala Harris, eu acho difícil, né, que ela cometa um erro muito grande, as chances são muito pequenas disso. Ela pode falar uma bobagem ou outra, assim como o Mike Pence pode falar uma bobagem ou outra, mas eu não sei se isso vai ter muito impacto, não sei também em termos de audiência como é que vai ser. É possível que seja, para padrões de debate de vice-presidente, um dos mais assistidos, mas não creio que é algo que tenha muito impacto eleitoral, não.
Bem, Carlos, agradecemos o seu tempo e generosidade e a gente sempre pede para os convidados do Xadrez Verbal para fazerem alguma indicação cultural e também divulgarem o seu trabalho. Bom, eu que agradeço, Matias, Felipe, um prazer, né? Por mim a gente podia passar aqui a tarde inteira conversando, espero que a gente tenha outras oportunidades aí para trocar ideia, sempre um debate de muito alto nível, foi muito bom estar aqui. Já que você levantou a bola para mim, gostaria de divulgar um curso que eu vou oferecer, estou oferecendo em parceria com a Dharma, consultoria Dharma, do meu amigo Creomar, que é um curso sobre Estados Unidos. É um curso de especialização em Estados Unidos de 2 semanas, que começa no dia 19 de outubro, segunda, quarta e sexta, nessas 2 semanas. A gente vai ter uma aula extra, uma aula que a gente chama de uma aula bônus após as eleições, né? As eleições são no dia 3, na sexta-feira seguinte, dia 6, uma aula extra para discutir o resultado das eleições. E acho que é uma oportunidade muito bacana. A ideia é qualificar o debate, né? Muita gente que tem interesse sobre Estados Unidos. Nós vamos cobrir questões, claro, o que for possível cobrir num curso de curta duração, intensivo, de 2 semanas, né? Primeira semana mais para a gente discutir questões históricas, teóricas, etc. Na segunda, questões mais atuais, temas atuais, a campanha atual, o Trump, esse tipo de coisa, na segunda parte do curso, né? Então, as inscrições estão abertas, já temos bastante gente inscrita, está gerando bastante interesse, conversei muito com o Creomar para a gente conseguir um preço bacana, mais acessível possível, e então seria um prazer se os ouvintes pudessem participar para a gente continuar esse debate lá. Onde eles podem encontrar mais informações? Algum site, no seu Twitter, enfim, algum lugar específico? Se entrar lá no meu Twitter ou nas redes sociais da Dharma, que é DHARMA, Dharma, vai encontrar lá as informações. O curso está sendo vendido pelo Simpla, né? A plataforma do Simpla. Quem entrar no site, que é Simpla com Y, né? Quem entrar também lá no site do Simpla e buscar curso Estados Unidos, também pode encontrar. Mas se entrar no meu Twitter, @cgpoggio, eu estou lá com o Twitter fixado com informações sobre o curso. Também quem quiser me mandar mensagem por lá, a gente mesmo combinou essa conversa via Twitter, né? Quem quiser me mandar mensagem por lá, é uma rede social que eu uso bastante, respondo, interajo, a gente pode continuar conversando por lá. E como sempre vai estar tudo linkado lá na descrição do post no Xadrez Verbal, no site xadrezverbal.com para quem quiser. E tiver com preguiça de usar o Google, né? Aí você vai lá e clica direto lá.